disse Jesus: eu sou a raiz e a geração de Davi. Preste atenção, ele disse que ele é a brilhante estrela da manhã. Meus amados irmãos, o sistema religioso tem a cruel habilidade de atribuir a Deus aquilo que ele não é. Um dia, Jesus estava com os discípulos na casa dos pecadores, e os fariseus o acusavam de beberrão, de comer com os pecadores. De outra feita, chamaram ele de príncipe de Belzebu. E o sistema religioso também tem a habilidade de mudar a verdade de Deus em mentira. Então Paulo estava falando de uma depravação da natureza humana, e dentro desse contexto Paulo cita um versículo que eu quero começar a minha homilia em cima desse texto, que não tem nada a ver com o contexto que nós vamos falar, mas para que você vá desenvolvendo na tua mente de Cristo já ativada. Ele disse em Romanos capítulo 1, versículo 25 o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E aí Paulo disse amém. Esse texto está inserido num contexto que fala sobre a depravação da raça humana. Paulo diz que as pessoas deixaram o seu uso natural, o homem, também a mulher. Então, com essas atitudes, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles, o sistema religioso, mudaram a verdade de Deus em mentira. A verdade de Deus hoje está infamada. Não está muito por causa de nossas vidas, que nós estamos peitando o sistema. E eu estou me utilizando desta frase: mudaram a verdade de Deus em mentira. E eles adoram e servem a criatura em lugar do Criador. Então eu estou num lugar para servir a Cristo, e o pastor prega dízimo, é lei de Moisés. E eu estou lá por quê? Porque eu estou adorando a criatura no lugar do Criador. Olha o que disse Malaquias capítulo 3, versículo 11: por vossa causa, diz o profeta do antigo pacto, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esse devorador na boca do sistema religioso? O demônio. Ora, este devorador não é demônio. Este devorador é um gafanhoto. E desde que igreja é igreja no Brasil, o devorador é um demônio. Ora, como que isto pode ser um demônio? Se em Joel, no capítulo 1, por favor, Miguel, e no versículo 3, diz o contrário: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto demônio. Ora, então eles estão transformando a verdade de Deus em mentira, dizendo que o gafanhoto lá de Malaquias é um demônio, quando o próprio Deus diz que é um gafanhoto. Tem ou não tem uma habilidade de mudar a verdade de Deus em mentira? Tem. Meu amado, quando esta verdade chegou na minha vida e na vida da minha esposa, nós rompemos imediatamente, sem detença. Não voltamos para quem já era pastores ou bispos, e nós seguimos a Cristo. Entendemos pelo Espírito de Deus que se nós honrássemos a palavra iria nos honrar. Que eu já venho há alguns anos nesta caminhada. Se você honrar o homem te decepcionará. Se você honrar a Cristo, Cristo te exaltará. Há um chamado de Deus para desmistificar tudo isso, só que tem que ter peito e ousadia. Os covardes voltam para trás, porque o inimigo é poderoso. Os cofres estão ficando vazios, as ameaças têm se levantado,
Só que aquele que me colocou de pé não me derruba enquanto eu não completar a minha missão. É para cima deles. Então, há uma passagem em Isaías, no capítulo de número 14, no versículo de número 12, que é atribuído a Lúcifer. Diz os estudiosos, diz os grandes pregadores, e já disse eu, em cima desta passagem, que isto aqui estava falando de Lúcifer, e que Lúcifer era um anjo com uma grande asa, poderoso, e que ele caiu do céu, que Lúcifer quis tomar o trono de Deus, e que ele era um anjo de luz, e que ele tramou uma rebelião no céu, que ele vinha aqui na terra. Mas isso, o pastor pregava isto no azeite, tá? De vez em quando ele falava umas línguas aqui, um saramandaia, e todo mundo, aquele filme de Spielberg, você já desenhava, quando ele abria a boca você já via um anjo com uma asa grandona aqui, e na queda ele já se transformou num homem todo vermelho, com um chifre desse tamanho, com uma cauda que quando balançava, dizia ele, arrastou a terça parte dos anjos. Toda essa história digna de Steven Spielberg, retirada daqui. Diz aqui, como caíste do céu, quem? Dizem que essa estrela da manhã é Lúcifer. Aparece em algumas traduções, na Sociedade Bíblica Trinitariana, e aparece também na Vulgata Latina, escrito assim, como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela da manhã. E usam então essa passagem dizendo que isto aqui é Lúcifer caindo dos céus. Mas vamos ler. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Seja sincero, porque nós somos um povo sincero. Quem falou para você nesse texto que se refere a quem? Ao Lúcifer. Disseram ou não disseram para você? E isto aqui era o assunto principal da teologia. Sim, se você estudou teologia, você fez hermenêutica. Antes de afirmar qualquer assunto acerca de um texto, você tem que ler o contexto. Às vezes todo o texto, às vezes todo o capítulo, e às vezes o livro inteiro, para saber de quem fala determinado assunto. E é o que essa passagem mostra. Olha lá o que diz Isaías 14, versículo 4. Então, proferirás esse mortejo contra Satanás, contra Exu Caveira, contra Lúcifer. O mortejo era contra quem? O assunto se refere a quem? E como me disseram que é Lúcifer? Por quê? Porque eles mudam a verdade de Deus em mentira. E ficou assim na mente dos crentes sem revelação, que o diabo quis subir para tomar a cadeira de Deus. Quá, quá. Desse Deus aqui é ruim. Se Deus, meu amado, você sabe o que quer dizer uma rebelião? Sabe? É algo que se faz às espreitas, às escondidas. É um motim. Você imagina se Deus se permitiria alguém fazer alguma coisa escondido dele, e ainda mais no céu? Tem como? Passa pela tua cabeça hoje com os olhos iluminados. Se na minha casa eles não fazem nada escondido de mim, meu irmão, tu imagina no trono do Todo-Poderoso? Mas como eu comi desse reggae? Logo eu, Geraldo. Caramba, me dá uma raiva de mim, cara, santa, mas dá.
Cara, mas eu entrei nesse golpe muito fácil. Eu acreditei nisso muito fácil. Eu não examinei. Não havia a graça de Deus, porque a graça de Deus te faz examinar acuradamente. Eu prego aqui, chega em casa, você lê, você revê, você tira para ler, porque o apetite aumenta quando é o evangelho, meu irmão. Você é mestre da palavra, você não anda mais por vento de doutrina, você só aceita o que está escrito aqui. A passagem não tem nada a ver com Lúcifer. A passagem não tem nada a ver com o diabo. A passagem não tem nada a ver com Satanás. Está escrito ou não está escrito? Está. Ele está falando de quem? Do rei da Babilônia. No versículo 12 começa a revelação desta noite. Como caíste do céu, ó estrela da... Esta palavra, estrela da manhã, e você que me ouve aí, pesquisa depois na tua casa, quer dizer Lúcifer. Lúcifer é uma palavra do latim lux, que quer dizer luz, ferre, que quer dizer portador. A palavra Lúcifer quer dizer portador da luz. E no hebraico, estrela da manhã quer dizer Helel ben Shachar, aquele que habita na luz. E por que o profeta chamou o rei da Babilônia de Lúcifer, de estrela da manhã? Por causa do seu esplendor. Você sabe, o jardim suspenso da Babilônia é hoje uma das 7 maravilhas do mundo. Então, o rei Nabucodonosor, por causa do seu esplendor, foi chamado pelo profeta de estrela da manhã. Pesquise na sua casa, no Google, vá no dicionário, vá aonde você quiser, consulte os doutores e descubra o que quer dizer a palavra Lúcifer, e você vai se espantar e descobrir que Lúcifer quer dizer estrela da manhã. E aonde que isso cai como bomba em mim? Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E quem que ele é? Estrela da manhã quer dizer o quê? Quem é o verdadeiro portador da luz? Jesus Cristo.